Existem mulheres assassinas que são mestres em disfarces. São mães, esposas, religiosas, cuidadoras. Mas a verdade é que em toda a história há relatos comprovados de que existiram 140 mulheres serial killers. E há especulações de que, na verdade, elas são quase 1000. E apenas uma delas foi capaz de cometer crimes mais bárbaros e matar mais pessoas do que Jack o Estripador. Mary Ann Cotton, conhecida como o Anjo Negro. A primeira assassina em série da Inglaterra nasceu em 1832. Aos 19 anos casou-se com William, que trabalhava em um navio e ficava meses em alto mar. Numa dessas viagens de seu marido, Mary Ann conheceu Joseph. Se envolveram e se apaixonaram. Logo depois, ela soube o que o arsênico fazia no corpo humano. Então, decidiu dar um fim no marido para ficar com seguro de vida e o seu amante. Envenenamento é considerado uma das mortes mais cruéis que existem e precisa ser muito bem planejado. No passado, não era possível detectar veneno em autópsias. Por isso, várias mortes eram dadas como doenças da época. Por exemplo, a febre tifoide, cujos sintomas eram os mesmos causados por morte com envenenamento. Mary Ann não tinha paciência com crianças. Por isso, ela matou sua própria filha envenenada. Logo depois, ela se mudou para outra cidade. 9 anos mais tarde, ela matou mais uma filha da mesma maneira. Passado um tempo, ela começou a trabalhar como enfermeira. Era uma ótima profissional e todos a adoravam. Um de seus pacientes, George, se encantou por ela e a pediu em casamento. 1 ano e 3 meses depois, George morreu com os mesmos sintomas causados por envenenamento com arsênico. Então Mary Ann mudou-se novamente para outra cidade, onde começou a trabalhar para um homem muito rico que tinha 5 filhos, James Robinson. James se apaixonou por ela e em 1866 foram morar juntos. Meses depois, Mary Ann engravidou. Nesse tempo, a mãe de Mary Ann ficou doente e pediu que a filha fosse ajudar. Mary Ann odiou ter que ocupar-se com isso, e 9 dias após começar a cuidar da mãe, a velha foi enterrada. Muitos acharam estranha a atitude de Mary Ann, que só se preocupou em vasculhar a casa procurando pertences da mãe. Ela só engravidava para manter o casamento, mas não tinha paciência para criar seus filhos. Em abril de 1867, 3 crianças do casal estavam rolando pela cama, espumando pela boca e vomitando, pois também foram envenenadas por arsênico. Em 1869, tiveram um outro filho, o bebê George. Mary Ann queria comprar roupas e deu o bebê como garantia. James ficou sabendo e foi embora morar com a irmã. Mary Ann, depois de um tempo, voltou para a cidade e entregou o filho para o pai criar. Aos 37 anos, Mary Ann conheceu Frederick Cotton, que tinha uma irmã chamada Margaret e 2 filhos e precisava de uma governanta. Ela se tornou a governanta de Frederick em 1870, e um mês depois, a irmã de Frederick, Margaret, estava morta. O dinheiro de Margaret ficou com Frederick e logo depois se casou com Mary Ann, por isso ela se tornou Mary Ann Cotton. Algumas semanas depois, ela fez um seguro de vida para os filhos de Frederick e foram morar em West Auckland, a mesma cidade em que vivia o seu primeiro amante, Joseph. Pouco tempo depois, Frederick Cotton morreu repentinamente. Mary Ann então foi morar com seu primeiro amante, o único homem que ela realmente, entre aspas, amou. Depois de algum tempo vivendo novamente em West Auckland, Mary Ann conheceu um homem muito rico, Kiki Manning. Como seu interesse por dinheiro era maior que por amor, ela matou Frederick Jr. para ficar com seu caminho livre, envenenou seu atual marido Joseph e também envenenou seu bebê. Uma vizinha foi visitar a família e Joseph disse que sabia que não estava doente, mas que havia sido envenenado. Ela matou um após o outro com um intervalo de 20 dias. Na ocasião, Mary Ann engravidou de Kiki Man. Um tempo depois, o último filho de Frederick Cotton foi morto. Um farmacêutico que havia medicado a família desconfiou e foi direto para a polícia. Como a ciência estava mais avançada, fizeram autópsia em seu marido e encontraram arsênico em todo o seu corpo. Examinaram também as 3 crianças e uma grande quantidade de arsênico foi encontrada em todos os corpos. Mary Ann deu à luz na prisão e amamentava o seu filho durante todo o julgamento, fazendo com que ninguém acreditasse que ela era capaz de ter cometido todos aqueles crimes. Ela foi condenada à morte por enforcamento.
Em 1873, Mary Ann Cotton morreu enforcada. Escolheram para ela uma forca pequena em que o pescoço não quebrava com a queda. Ela ficou 3 minutos se contorcendo e agonizando até morrer.